Nós estamos na Segunda Santa e a igreja todos os anos nos convida a meditar nas primeiras leituras desses 3 primeiros dias o Cântico do Servo Sofredor, que está no livro do profeta Isaías. Esse personagem enigmático que manifesta justamente a força de um homem que decide enfrentar o mal com a força que não vem dele, que está além dele. Então, hoje a leitura apresenta a vocação desse servo. Mas o importante é olhar para ele e ver nele a realização daquilo que Jesus é. Então, uma pequena parte do texto que vai dizer: não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Ele promoverá o julgamento para obter a verdade. Ele enfrentará o mal, mas não com o mal, não com a força, mas com o bem, entregando a face para bater, para arrancar-lhes a barba. Vai estar aí nos textos para frente. E, de fato, Jesus é esse servo sofredor pintado por Isaías. O profeta Isaías, o livro, é um livro belo, que a gente lê tanto na Semana Santa quanto no Natal. As profecias a respeito do Messias estão ali desenhadas. Então, seria bom a gente também meditar em casa sobre esses 3 cânticos. Estão presentes na missa de hoje, amanhã e quarta-feira. Mas, passando do cântico e indo para o Evangelho, nós vemos, dentro do período cronológico, 6 dias antes da Páscoa, que dá justamente hoje. Por isso a igreja coloca esse texto. Então, Jesus, ele vai a Betânia, na casa de Lázaro, o qual ele já tinha ressuscitado. Então, o texto, quem escreveu, ele vai narrando isso. E quando ele chega na casa de Lázaro, nós temos ali os 3. Lázaro que faz companhia, Marta que serve e Maria que demonstra o seu amor derramando o perfume nos pés de Jesus. Também nós somos chamados, como eu falava no ano passado, a perfumar as ruas de Posse, por onde nós vamos passar com a nossa procissão. Perfumar não simplesmente com essa nossa caminhada, mas com uma vida santa e nobre, para que aqueles que olhem para nós consigam, louvar e bendizer a Deus pelas nossas boas obras, que é aquilo que Jesus vai falar no Evangelho de João. Que brilhe as vossas obras diante dos homens, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Qual maneira melhor de agradar a Deus do que deixá-lo ser louvado e bendito pelo nosso testemunho de vida? As pessoas olharem para nós e engrandecer Deus. Como Maria, Maria, agora a mãe de Jesus, quando ela visita Isabel, Isabel olha para ela e fala: bendita aquela que vem e traz o meu Senhor. Isabel olha para Maria e bendiz a Deus por causa do sim de Maria. E Maria devolve isso, a Deus. A minha alma engrandece o Senhor, porque o Senhor olhou para a pequenez da sua serva. E assim, também cada um de nós somos chamados, por meio de uma vida santa, dar testemunho da bondade de Deus diante dos homens, para que eles possam também louvar a Deus, como Isabel bendisse a Deus por causa de Maria. Que Deus conceda isso a cada um de nós e desvie o nosso coração
daquilo que é o personagem triste dessa história de hoje, que é Judas. Maria quebra o nardo puro nos pés de Jesus e Judas, que não amava Jesus, olha aquela cena e aí ele critica dizendo que podia vender para dar para os pobres. Eu todos os anos falo, né? Judas foi o primeiro comunista da história que usa dos pobres para poder roubar da bolsa. É um discurso da boca para fora. Às vezes algumas pessoas olham para a igreja e para o patrimônio da igreja, e de fato a igreja no decorrer dos séculos foi construindo, né? Não por meio de uma busca de construir riqueza nessa terra, mas de manifestar a grandeza de Deus, algumas das mais belas obras de arte que tem na história. E aí algumas pessoas falam, mas por que a igreja não vende tudo isso para dar para os pobres? Vocês já escutaram isso? Vocês nunca falaram isso, né? Eu espero. Porque quem falou está pensando como? Judas. Porque Judas queria tirar daquilo que era de Jesus para dar para os pobres. Mas não era para os pobres, era para ele. Mas Judas não queria tirar do dele para dar. E geralmente quem critica a igreja por aquilo que ela tem é aquele que não é capaz de fazer uma obra social. Porque quem está fazendo obra social não tá preocupado com o que o outro deixou de fazer. Ele sabe da sua responsabilidade. Ele faz, não espera os outros fazer. Quem está muito preocupado com os outros não tem tempo para poder fazer o bem. E é a diferença de Jesus. Jesus, de fato, é esse guia, essa luz que vai nos iluminando. Maria fez o bem a Jesus porque ela reconheceu em Jesus. Judas não fez porque Judas tinha um coração longe de Jesus. Assim, tudo aquilo que a igreja coloca de ornamentos e beleza nos seus templos é por causa daquilo que ela crê. Porque ela crê que Jesus está presente, sobretudo no mistério da Eucaristia, ela busca tratar com maior zelo onde Jesus vai ser depositado. Seja no cálice, seja nos paramentos, seja nas igrejas. E o povo do passado entendia muito bem isso, né? No Brasil nós temos igrejas que são com as paredes cobertas de ouro. Tem, não tem? Tem na Bahia, tem no Ouro Preto. Mas aqueles ouros, quem foi que colocou lá? Foram os padres? Foram os fiéis. Eram os fiéis que iam achando e queriam dar do melhor que eles tinham para Deus. E eles só podiam dar para Deus oferecendo para o templo que Deus tem. Não tem outra forma de dar para Deus. E foram construindo isso que nós temos hoje de patrimônio. Assim também nós, né? Devemos oferecer para Deus o que nós temos de melhor. De melhor, uma vida santa. Primeiramente falando, sem dúvida. Mas de melhor também os nossos bens materiais, para que Deus também seja honrado e engrandecido por meio do seu templo e daquilo que é a manifestação visível do reinado de Deus nesse mundo. Que Deus nos conceda essa graça. E ao caminharmos e cantarmos por meio das ruas, as pessoas possam também sentir o perfume da fé católica. Assim seja.